Bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima. Essa é uma aula muito importante, porque é um assunto sobre sujeito e predicado. Na aula de hoje, vamos aprender a diferenciar o que é sujeito e o que é predicado. Bom, gente, sujeito e predicado são termos essenciais de uma oração, ou seja, uma oração ela não existe sem que haja o sujeito e o predicado, ainda que a gente classifique um sujeito como inexistente. Veremos o que é isso, tá? É fundamental que a gente saiba identificar qual é o verbo dessa oração. Agora, se você não souber identificar o verbo, jamais vai identificar o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado são termos essenciais para a formação da oração. O sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma afirmação, sobre o qual se diz alguma coisa, ou seja, de quem eu falo. Já o predicado é a afirmação feita, é o que se diz a respeito do sujeito, ou seja, o que eu estou falando do sujeito. Vejamos aqui os exemplos. Os meninos sujaram as roupas. Então, você sempre olha para o verbo e vê com qual termo o verbo está concordando. E o termo com o qual o verbo concorda é o sujeito. Então, quem sujou as roupas? Os meninos. Nesses exemplos, podemos ver que o termo sobre o qual se diz alguma coisa é o termo os meninos. Sendo assim, os meninos é o sujeito e tudo que não for sujeito é o predicado. Só lembrando que o verbo faz parte do predicado. Então, sujaram as roupas é o predicado da oração sujaram as roupas. Vamos ver agora aqui o outro exemplo. As roupas estão sujas. Quem estão sujas? As roupas. Então, de quem eu falo? Vai ser o sujeito e estou falando de quem? Das roupas. Como é que as roupas estão? Elas estão o quê? Elas estão sujas. Então, de quem eu falo é o sujeito e o que eu estou falando vai ser o predicado. Vamos outros exemplos. Professores e alunos fizeram um acordo. A água estava contaminada. Organizamos uma festa surpresa para a nova aluna. Choveu a noite toda. Precisa-se de um funcionário com experiência. No primeiro exemplo, podemos observar o seguinte na oração. Como posso identificar o sujeito e o predicado nesta oração? Vejamos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o verbo. Quem é o verbo na oração? Em. Professores e alunos fizeram um acordo. O verbo vai ser fizeram. Então, quem fizeram um acordo? Professores e alunos. Então, sujeito, professores e alunos fizeram um acordo, predicado. Na próxima oração, a água estava contaminada. Vamos identificar aqui o verbo na oração. O verbo vai ser que? Estava. Então, quem estava contaminada? A água. Na próxima oração, organizamos uma festa surpresa para a nova aluna. Quem organizou uma festa surpresa para a nova aluna? Neste caso aí, o sujeito vai ser nós. Por mais que na oração esse sujeito ele não venha a aparecer, mas eu posso identificar por conta do termo que está concordando aí, que é o verbo. Quem é o verbo na oração? Organizamos, não é isso? Então, como o verbo aí ele está na primeira pessoa do plural, então o que eu posso fazer aí para poder identificar? Eu sei que o verbo na primeira pessoa ele vai concordar com o pronome da primeira pessoa, que é o pronome eu, certo? Então, por mais que o pronome ele não venha aparecer, mas eu consigo identificar por conta da desinência verbal que aparece aí na oração, que organizamos. No verbo, na oração, desculpem, na oração, choveu a noite toda,
eu não posso dizer quem choveu a noite toda, não é isso? Então, o verbo aí na oração vai ser choveu. E quando o verbo ele se faz referência a fenômenos da natureza, eu vou considerá-lo como um verbo inexistente, porque ele não tem referência, tá? Ele não pratica a ação, certo? No próximo exemplo, nós temos: precisa-se de um funcionário com experiência. Nesse caso, quem precisa de um funcionário com experiência? Nesse caso, eu não sei, tá? Ou eu não sei, ou eu sei e não quero dizer. Ou seja, alguém, esse alguém eu não sei quem é. Então, nesse caso aí, a gente vai classificar o sujeito como sujeito indeterminado, tá? Tipo de sujeito. Por que o sujeito é importante para uma oração? O sujeito é o termo essencial de uma oração. São 5 os tipos de sujeito. É o que vamos ver agora. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. O sujeito é o termo essencial da oração. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Você precisa primeiro identificar o verbo. Os termos com o qual o verbo está concordando é o sujeito. Então, vamos ver o caso a caso, como isso funciona na prática. Então, o sujeito, como vimos aqui, ele é essencial para a formação da oração. O sujeito é o termo sobre o qual se dá uma informação e o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Então, nos exemplos, o ladrão roubou o celular. Observamos aqui que o verbo ele está destacado. Quem é o verbo aí? Roubou. Então, quem roubou o celular? O ladrão. Então, o ladrão vai ser sujeito, roubou o celular, predicado. Observamos aqui, bem ao lado, que nós temos a outra oração que está no plural. Os ladrões roubaram o celular. Observamos aqui nessa oração que o verbo roubaram está concordando com os ladrões. Na próxima oração, nós temos: o celular foi roubado pelo ladrão. Quem é o verbo aí? Foi roubado. Vamos só aqui fazer uma ressalva rapidinho aqui, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, sobre aqui essa situação, foi roubado. Podemos observar que aqui nós temos dois verbos, um que está flexionado e o outro que está na forma nominal, foi e roubado. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma locução verbal, tá? É um assunto que a gente ainda vai trabalhar, né? Só querendo fazer aqui a ressalva. Então, foi roubado pelo ladrão. Quem foi roubado pelo ladrão? O celular. Então, de quem eu falo vai ser o sujeito e o que eu estou falando vai ser predicado. Observem também que os verbos eles estão no singular, tá? Por mais que seja mais de um verbo, mas os dois eles estão no singular. Portanto, o sujeito, como nós observamos aqui, também está no singular. Já na próxima oração, podemos observar aqui que a oração está na seguinte forma: os celulares foram roubados pelo ladrão. Olha só, os verbos foram roubados estão no plural, concordando com o sujeito que é os celulares, que também está no plural. O menino quebrou o vaso, os meninos quebraram o vaso. Novamente aqui, certificando que o termo com o qual o verbo concorda é o sujeito, certo? E se o verbo está no singular, o sujeito também tem que estar no singular. Então, novamente reforçando, quem quebrou o vaso? O menino. Então, de quem eu falo? É o sujeito, né? Que é de quem eu estou falando, de quem eu estou dando a informação. E a informação que eu tenho do sujeito é que ele quebrou o vaso. O vaso está quebrado. O que está quebrado aí? O vaso. Então, o sujeito no singular, o verbo no singular. Lembrando que ao falar de sujeito em uma oração,
eu não vou pensar que sujeito é uma pessoa, pois como vimos nos exemplos anteriores, o sujeito pode ser qualquer coisa que esteja concordando com o verbo na oração. Vamos falar agora aqui na primeira classificação do sujeito, que é o sujeito simples, que, a meu ver, é a classificação mais fácil de identificar, certo? Vamos ver agora aqui. O que é um sujeito simples? O sujeito simples, ele apresenta um único núcleo. O que é esse núcleo, gente? O núcleo é a palavra mais importante no sujeito, que é justamente lá aquele termozinho que vai concordar com o verbo, certo? Temos aqui como exemplo: adolescentes têm dificuldades de concentração. Podemos observar aqui quem é o verbo na oração? Tem. Então, quem tem dificuldades de concentração? Adolescentes. Tá, professora, mas no exemplo anterior, no conceito anterior, você disse que o verbo tem que concordar com o sujeito. No caso, tem. Ele está no plural? Sim, gente, ele vai estar no plural. O que vai justamente me certificar que esse verbo tem está no plural é esse acento, tá? Toda vez que esse tem aí ele está acentuado, é porque o sujeito também tem que estar no plural, tá? O tem com acento ele significa que está no plural, justamente para poder concordar com o sujeito que vai ter que estar no plural. Então, adolescentes têm dificuldade de concentração, a oração está toda aí no plural. Sujeito no plural que é adolescentes, o verbo tem, ele está classificado no plural porque ele está acentuado, que vai ser um próximo assunto que a gente vai ter aí mais na frente, que é sobre acentuação. E dificuldades que é a característica do sujeito que também está no plural. No próximo exemplo, nós temos: as taxas de desemprego aumentaram nas grandes cidades. Gente, quem aumentaram nas grandes cidades? Observamos aí que quem aumentaram nas grandes cidades foram as taxas de desemprego. Tá? Então, de quem eu falo é o sujeito e o que eu falo vai ser o predicado. Ainda no sujeito simples, podemos observar que no sujeito, no primeiro exemplo, adolescentes, eu tenho quantos núcleos? Qual é a palavra principal aí? Adolescentes, certo? Então, se o sujeito ele está sendo formado por apenas um núcleo, eu vou classificá-lo como sujeito simples. No segundo exemplo, podemos observar que nós temos várias palavrinhas aí, né, que está fazendo referência ao sujeito. Mas eu tenho que também prestar atenção qual é a palavra principal. Eu estou falando exatamente de quem do sujeito? Das taxas. Então, taxas aí é a palavra principal, que é quem eu vou classificar como núcleo. Então, se nesse sujeito aí eu tenho apenas um núcleo, que é uma palavra principal, então esse sujeito ele é simples. Vamos agora para o sujeito composto. Apresenta mais de um núcleo. Como foi explicado anteriormente, né, no nosso exemplo aqui de sujeito simples, foi explicado que núcleo é a palavra principal do sujeito, ou seja, aquela palavrinha que vai concordar com o verbo. Então, no sujeito composto, está aqui me afirmando que ele tem que apresentar mais de um núcleo, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. Professores e funcionários entram em greve. Gente, quem entram em greve? Professores e funcionários. Então, nesse sujeito, eu tenho quantos núcleos aí? Quantas palavras principais aí? Professores e funcionários. Então, se eu tenho mais de um núcleo aí, o sujeito está comprovado que é composto. Observem que eu tenho dois núcleos que vai estar justamente concordando aí com o predicado, tá? O próximo exemplo. Estão sujos os copos, os talheres e os pratos. Bem, gente, eu fiz essa inversão aí para vocês também atentarem que nem sempre o sujeito ele vai aparecer no início da oração, tá? Muitas vezes o sujeito vai aparecer no meio de uma oração, ele vai aparecer no final, como está sendo esse exemplo. Então, olha só, vamos analisar aqui. Quem estão
sujos. Os copos, os talheres e os pratos. Então, de quem eu estou falando? Estou falando dos copos, dos talheres e os pratos. A informação que eu tenho aí dos copos, dos talheres e dos pratos é que eles estão o quê? Sujos. Então, como já foi explicado, de quem eu falo sempre vai ser o sujeito e o que eu falo, que é a informação que eu tenho, vai ser classificado de predicado. Tá, então voltando aqui novamente. Quantos núcleos, quantas palavras principais eu tenho aí nesse exemplo? 3, não é isso? Que é copos, talheres e pratos, que é de quem eu estou falando. Então, novamente, nos certificamos que o sujeito composto ele tem que haver mais de um núcleo, que são as palavras principais de um sujeito. Sujeito oculto. No sujeito oculto, o sujeito ele não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação. Só uma dica aqui que eu quero dar para vocês é que no sujeito oculto, o verbo ele sempre vai concordar com a pessoa que está falando, que no caso, eu ou nós, né? Eu vou saber identificar justamente porque eu vou estar inserida nesse procedimento da ação, do predicado, quer dizer. Então, como exemplo, nós temos aqui, estamos satisfeitos com o resultado. Quem está satisfeito com o resultado? Nós, não é isso? Verbo no plural, na primeira pessoa, vai concordar com o pronome no plural da primeira pessoa. No próximo exemplo, fiz um bolo de chocolate. Fiz. Quem foi que fez o bolo? Eu, não é isso? Então, fiz um bolo de chocolate. Quem foi que fez o bolo? Eu. Sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, o sujeito indeterminado, gente, ele vai existir, né? Mas ele também, assim como o sujeito oculto, ele não aparece na oração. Mas qual vai ser a diferença, gente, entre o sujeito determinado e o sujeito indeterminado? É justamente também a terminação, tá? Como no sujeito oculto a terminação e o verbo sempre vai estar na primeira pessoa, o sujeito indeterminado, o verbo sempre vai aparecer na terceira pessoa, que é para justamente identificar que alguém praticou a ação. Mas esse alguém eu não sei, ou também eu sei, mas eu não quero dizer quem foi. Então, como exemplo, eu tenho: roubaram o meu celular. Quem é o verbo na oração? Roubaram. Observamos aí que o verbo roubaram ele está na terceira pessoa. Então, eu faço a seguinte pergunta: quem roubou o meu celular? Eu não sei quem foi que roubou o celular, né? Então, nesse caso aí, eu sei que alguém praticou a ação, que alguém roubou o celular. Só que eu não sei quem foi. Ou eu sei, mas eu não quero identificar ele, certo? Então, no próximo exemplo aqui, precisa-se de funcionários com experiências. Bem, quem precisa de funcionários com experiência? Eu não sei, não está identificado, certo? Ah, mas é uma loja que precisa. Gente, mas a palavra loja não aparece. Ou seja, vamos analisar somente aqui a frase, tá? A oração, quer dizer, precisa-se de funcionários com experiência. Eu sei que alguém precisa de funcionários, mas eu não sei quem é que precisa. Sujeito inexistente. O predicado não se refere a nenhum ser. Apresenta verbo pessoal, que são os verbos haver, com sentido de existir e acontecer, verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos fazer e haver, indicando o tempo passado, verbos ser e estar, indicando tempo ou clima, verbo ser, indicando horas, dias e distâncias. Exemplos de verbo haver com sentido de existir e acontecer. A oração: havia 30 alunos na sala. Observamos aqui que o verbo havia ele está indicando existência. Indica o quê? Que existe 30 alunos na sala. Deve haver pessoas interessadas no curso. Também vai indicar existência. Por quê? Porque indica que existe, né? Deve existir pessoas interessadas no curso. Houve 2 acidentes na estrada.
Já neste caso, o verbo haver ele vai ter o sentido de acontecimento. Por quê? Porque ele está indicando o que aconteceu na estrada, que foi os 2 acidentes. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Nós temos como exemplo, choveu de manhã e venta muito aqui. Sabemos que o verbo choveu e venta, eles são verbos que indicam fenômenos naturais. Verbos fazer e haver, indicando o tempo passado. Faz 2 anos que estamos juntos. Isso aconteceu há 3 anos. Observamos aqui na oração que 2 anos e 3 anos refere-se a tempo esse que já aconteceu. Então, o verbo faz, que está concordando com 2 anos, e o verbo do verbo haver, que está concordando com 3 anos, refere-se a um tempo já corrido, que já aconteceu. Verbos ser e estar, indicando tempo ou clima. Era outono, está frio. Observem aqui que outono ele está relacionado a tempo, né, que são as estações do ano, e frio, que é clima. Verbos ser, indicando horas, dias e distâncias. De São Paulo a Pouso Alegre são 200 quilômetros. Nesse caso aqui, o verbo são ele está indicando distância, que é a referência de distância entre São Paulo e Pouso Alegre. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.